Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a Escritura: pois, uma outra versão diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé. Nós vamos começar a falar sobre a doutrina da salvação. Isto faz parte do que nós chamamos de ensinos elementares, ou doutrinas rudimentares da palavra de Deus. Ou seja, aquelas coisas que nós precisamos aprender logo no início da nossa fé. Mas que alguns, nós não sabemos exatamente por que razão, que estão há alguns anos na fé, são ainda ignorantes em relação a estas verdades que são verdades elementares, que são verdades básicas, são as verdades básicas do cristianismo. E nós precisamos saber estas coisas. Eu diria, você precisa saber, conhecer estas coisas a respeito das quais vamos falar, para que você possa saber responder, ou para que você responda com convicção quando alguém lhe perguntar: você tem certeza de vida eterna? Tem certeza de que se o coração parasse de bater agora, você iria estar com o Senhor, ou se a trombeta soasse agora, você subiria para estar com o Senhor? Ou para que você, se não puder responder positivamente a esta pergunta, saiba também por que você não pode responder positivamente a esta pergunta. Então, para sanar dúvidas, para tirar dúvidas, para esclarecer você, nós vivemos um tempo difícil. Aliás, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, fez esta afirmação a respeito dos últimos dias. Ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias, ou que os últimos dias serão dias, sobrevirão dias difíceis, tempos trabalhosos. É uma profecia, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1. Os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos. E na sequência ele diz por quê? Ele diz porque os homens serão egoístas, serão amantes de si mesmos, serão avarentos, serão orgulhosos, serão soberbos, serão desobedientes aos pais. Ou seja, o que ele está dizendo é que haveria uma geração de filhos desobedientes aos seus pais, que teriam dificuldade, grande dificuldade de obedecer aos seus pais. Os homens seriam cruéis,
sem afeto natural, ou seja, aquele sentimento natural de bondade, de generosidade, que nós seres humanos deveríamos ter, os homens perderiam, eles seriam cruéis, caluniadores, irreconciliáveis. E este mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aliás, na mesma epístola, ele diz que viria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina, não suportariam a palavra em sua pureza, e eles teriam como que coceira em seus ouvidos. Coceira nos ouvidos significa que a pessoa está com vontade de ouvir. Só que o apóstolo Paulo diz que eles sentiriam coceira em seus ouvidos, mas de desejo de ouvir coisas agradáveis, e que eles amontoariam, preste atenção, viria um tempo em que os homens amontoariam para si mestres, segundo os seus desejos, segundo a sua própria concupiscência, dariam ouvidos a fábulas, ou seja, a historinhas, e desviariam os seus ouvidos da verdade. E preste atenção, é este o tempo em que nós estamos vivendo. No texto em que nós lemos inicialmente, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação, ele diz: pois não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. E em seguida ele diz por que é que ele não se envergonhava do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão evangelho significa boas novas ou boas notícias. Não me envergonho desta notícia, porque esta notícia, o evangelho, a notícia de que Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço da salvação dos homens, estava ali expiando o pecado da humanidade, porque esta notícia é o poder de Deus para salvar os homens, é o poder de Deus. Esta notícia possui o poder, a capacidade de salvar o homem, de salvar o perdido pecador. Por isso eu não me envergonho do evangelho. Prega-se hoje em grande parte, para não dizer na maioria dos púlpitos das nossas igrejas, prega-se hoje um evangelho fraco, um evangelho que não transforma. Ouça bem isto, existem pessoas que estão dentro das nossas igrejas ouvindo a mensagem do evangelho há anos, e que, para a tristeza nossa, para não afirmar, para a vergonha nossa, nunca tiveram a sua vida mudada, a sua vida transformada pelo poder do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí surge então uma pergunta: será que o problema está com a pessoa que tem ouvido, ou será que o problema está com a mensagem que a pessoa tem ouvido?
Será que o evangelho que nós estamos pregando hoje, será que a mensagem que sai da grande maioria dos nossos púlpitos hoje é a mensagem do evangelho de Jesus Cristo? É realmente a mensagem da cruz? É a mesma mensagem que foi pregada por Jesus Cristo? Será que esta mensagem é a mesma mensagem que foi pregada pelo apóstolo Paulo? Que afirmou que esta mensagem é o poder de Deus, é o poder de Deus. Ele não diz pode ser que seja, quem sabe, depende de quem ouvir. Ele diz, o evangelho é o poder de Deus, a mensagem do evangelho é o poder de Deus. No original, esta palavrinha é dínamos. Dínamos. De onde vem a nossa palavra dinamite? Poder. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Mas a pergunta é, será que o evangelho que nós temos ouvido é realmente o evangelho de Jesus Cristo, como ele foi pregado pelos apóstolos, como ele foi pregado pelos pais da igreja, isto é, por aqueles que vieram depois dos apóstolos? Será que o evangelho que nós temos ouvido é o evangelho que foi pregado pelos reformadores da igreja? E nós poderíamos citar aqui alguns nomes: Wesley, Edwards, Moody, Finney, Spurgeon. Será que o evangelho que tem sido pregado no púlpito das igrejas hoje é o mesmo evangelho? O pastor Anderson citou aqui nesta manhã, que os seus bisavós serviram a Deus, os seus avós serviram a Deus. Ele vem de uma família de pessoas que conheceram a verdadeira mensagem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela mensagem salvou seus bisavós, salvou seus avós, salvou seus pais e os salvou. E esta é a mesma mensagem que salvou meus pais, numa igrejinha simples, um lugarzinho humilde, onde só havia uma pessoa com um violãozinho tocando. Mas meu pai, que já está com o Senhor, ouviu a mensagem, e ele chegou em casa, após ter ouvido esta mensagem, e disse para minha mãe: eu me converti. Ou seja, eu conhecia Jesus, mas meu pai tinha feito uma promessa, e ele iria ficar lá muito tempo, sem cortar a sua barba. Mas depois de ouvir a mensagem do evangelho, naquele lugar muito simples, um grupo pequeno, uma pessoa tocando um violãozinho, ele chegou em casa e disse para minha mãe, achei interessante ele contar essa história: mulher, põe água a ferver aí que eu vou fazer a barba. Ué, mas e a promessa? Ele disse: eu me converti. Ouvindo a simples mensagem do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus que muda a vida do homem. Foi esta mensagem, a mensagem do simples evangelho de Jesus Cristo, que um dia, 37 anos atrás, mudou a minha vida. Eu que estava tão afundado, como disse aqui na quinta-feira, estava tão afundado no mundo das drogas, que ao fazer uso de uma droga, eu olhava para a grama e sentia um desejo, um apetite, uma vontade tremenda de comer grama. Olhava para o capim e sentia vontade de comer capim. Mas um dia eu ouvi a poderosa mensagem do evangelho de Jesus Cristo, a única mensagem que pode salvar o homem, a única mensagem que pode transformar a vida do homem, a única mensagem
que pode dar ao homem o direito de ver um dia a face de Deus, de entrar no reino de Deus, de herdar o reino de Deus, de morar com Deus por toda a eternidade. Eu ouvi a simples mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que fala de cruz. Eu imediatamente após ouvir esta mensagem, eu disse à jovem que pregou o Evangelho a mim, e disse: a partir de hoje, eu estou deixando as drogas, a minha vida é outra a partir de hoje. Eu havia acabado de ouvir a mensagem, e eu disse: sim, eu aceito, eu me rendo, eu me entrego. Então eu declarei: a partir de hoje, eu sou outro. Não pelos meus próprios esforços, mas porque esta mensagem é o power, é o poder de Deus, é o dínamos de Deus, é o poder de Deus para a salvação, para mudar, para transformar o mais vil pecador. E o próprio Paulo disse que Jesus Cristo veio a este mundo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Jesus Cristo veio ao mundo, Timóteo, para salvar os pecadores, dos quais, disse ele, eu sou o principal. Escute bem, Paulo era o perseguidor, o grande perseguidor da igreja. Mas um dia ele teve um encontro real, ele teve um encontro verdadeiro com o Cristo a quem ele perseguia, com o Cristo que foi àquela cruz, que morreu naquela cruz para salvar o mais vil, o maior, o mais torpe pecador. E Paulo, de perseguidor, passou a ser e foi o grande maior perseguido por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora ele podia então dizer: porque não me envergonho do Evangelho. Que era tido pelos judeus como escândalo e pelos gregos como loucura. Para os que perecem, afirmava Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo é loucura, mas para os que são salvos, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora ouça, preste bastante atenção, eu quero fazer uma afirmação aqui. Jesus não morreu naquela cruz para que os homens adquirissem riquezas. E eu não estou querendo dizer que você não possa ganhar dinheiro. Olha aqui para mim. Nem mesmo que você não possa tornar-se um homem ou uma mulher rico, rica. Não. E eu gostaria que todos vocês prosperassem. Aliás, o meu desejo e a minha oração, eu oro para que vocês sejam prósperos e abençoados. Ou você quer ser mendigo? Não, nós não queremos ser mendigos, mas olha aqui para mim, eu vou repetir: Jesus não morreu lá naquela cruz para que você enriquecesse, ganhasse dinheiro, bastante dinheiro, muito dinheiro. Ele não morreu lá na cruz para isso. Aliás, usando as mesmas palavras que usei aqui na quinta-feira, ele morreu para que você se tornasse rico, sim. Aliás, o Espírito Santo, através de Paulo, diz que ele, Jesus, se fez pobre, para que nós, eu e você, fôssemos ricos. Diga lá em cima. Compreendeu? É claro, você entendeu. Não significa que Deus não possa abençoar você, e que você não possa ganhar dinheiro, e bastante dinheiro, especialmente se você tem um coração generoso, para abençoar o pobre, o necessitado, para abençoar o reino de Deus, que precisa de dinheiro também aqui na terra. Claro, se vamos mandar missionários, nós precisamos de dinheiro para mandar missionários.
Se você tem um coração generoso, Deus pode abençoar você. Aliás, a Bíblia diz que Deus abençoa o generoso. Mas Jesus não morreu. Ele não foi àquela cruz para você ganhar dinheiro. Entenda bem isso. Jesus não morreu naquela cruz para que você tivesse o carro ou a casa dos sonhos. Nós precisamos saber disso. Isso não significa que você não possa ter o carro ou a casa dos sonhos, mas ele não morreu na cruz para que você tivesse o carro ou a casa dos sonhos. Ele não morreu na cruz para que você pudesse morar em uma mansão. Aliás, ele morreu na cruz para que você possa morar em uma mansão, sim. Diga, faz assim, Jesus morreu na cruz para que eu possa morar em uma mansão, lá no céu. Aleluia! Ele fez isso sim! Aleluia! Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu diria a vocês, vou preparar-vos lugares, se eu for, virei outra vez, virei uma segunda vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Lá sim você pode ter certeza que você irá morar em uma mansão. Jesus pagou na cruz do Calvário o preço, derramou ali o seu sangue para que você possa um dia morar nas mansões celestiais. E todos quantos aqui têm certeza, você tem certeza absoluta de que irá morar em uma destas mansões. Glorifique o Senhor. Aleluia. Eu nem tenho a casa própria aqui, mas lá eu já sei, eu tenho uma morada preparada. Agora, este evangelho, que é o poder de Deus, ele é o evangelho da cruz, ele é o evangelho da renúncia, ele é o evangelho do caminho apertado, da porta estreita, do caminho apertado. É este evangelho que salva. Mas infelizmente muitos estão pregando outro evangelho hoje. E alguns de vocês aqui têm ouvido este evangelho. E é até bom que você ouça, mas só para você diferenciar. Você tem que conhecer o verdadeiro evangelho, para que quando você ouça o falso evangelho, o outro evangelho, o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, você saiba identificar. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, olhe bem aqui para mim, é interessante o que Jesus disse. Se alguém quiser, primeiro ele disse, se alguém quiser, gostaria que você olhasse aqui para mim. Você quer? É preciso querer. Esqueça esta ideia de que Jesus está por aí pegando as pessoas a laço, arrastando-as à força. Não! Deus criou-nos com algo belo, extraordinário, chamado livre-arbítrio. E você vai servi-lo se você quiser, você vai segui-lo se você quiser de verdade. E aqui está o problema de muita gente hoje, é que elas não querem, elas querem qualquer coisa, elas querem prazer, elas querem felicidade, elas querem prosperidade, elas querem amontoar bens, mas elas não querem seguir a Jesus, elas não querem seguir o Cristo vivo e verdadeiro, elas não querem obedecer ao seu evangelho, à sua mensagem, aos seus ensinos. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Esta é, talvez, a grande maior dificuldade, o grande maior problema para muitas pessoas seguirem a Jesus. Elas não querem
negarem-se a si mesmos, ou a si mesmas. Não querem. Lá no Éden, quando os nossos primeiros pais disseram não para Deus, eles estavam também esvaziando-se de Deus. Eles estavam dizendo: Deus, nós não queremos o Senhor em nossa vida. Nós não queremos a sua presença em nossa vida. Eles estavam esvaziando-se de Deus e enchendo-se, preste atenção, e enchendo-se de si mesmos. Diga: para seguir a Jesus. Diga: para ter os resultados do Evangelho de Jesus Cristo em minha vida, eu preciso esvaziar-me. Diga mais uma vez: esvaziar-me de mim mesmo. Diga: somente então eu serei cheio de Deus. Você está vazio de si mesmo? Eu reconheço, eu sei o quanto isso é difícil. Quantas vezes no dia, na semana, nós temos que negar a nós mesmos. O eu, meus direitos, eu tenho que negar. Tome, e Jesus prossegue, tome cada dia a cruz. E vocês já sabem do que fala a cruz, não é? Talvez a maioria de vocês sabem do que a cruz significa aqui quando Jesus diz, tome cada dia a cruz. Não significa aquele filho difícil, aquele chefe difícil, o esposo ou a esposa difícil que você tenha. Cruz aqui nos fala, diga, cruz fala de morte. Isto é o princípio, é o comecinho da vida cristã. A pergunta é, você negou-se a si mesmo um dia? Decidiu morrer? Este homem, que pelo Espírito Santo afirmou, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele identificou-se de tal forma com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e com os seus ensinamentos, que um dia ele pôde dizer, já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui, eu saí do trono, eu morri para mim mesmo, morri para o pecado, morri para o mundo e vivo para Ele. Estou vivendo para Ele. Agora, preste bem atenção. Quando o Espírito Santo, porque é somente Ele quem pode fazer isto, quando o Espírito Santo abre os olhos do homem
abre os olhos da mulher e lhe dá uma visão da cruz, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, morrendo lá naquela cruz. Os seus olhos espirituais são abertos, o seu entendimento espiritual é aberto. Ele entende que Cristo estava ali morrendo em seu lugar, morrendo a sua morte, sofrendo o castigo que ele merecia. No exato momento, preste bem atenção, no exato momento em que o homem, em que a mulher recebe uma visão da cruz, da obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, entende que ele estava ali, morrendo a sua morte, sofrendo o castigo que ele merecia, e diz, e simplesmente diz, preste atenção, eu creio, Senhor, creio que morreste em meu lugar, creio que sofreste por mim, o castigo que eu merecia, Senhor, o Senhor suportou em meu lugar, eu creio, Senhor, arrependido eu venho a Ti, e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E isto só acontece pelo Espírito Santo, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, ou seja, de que Jesus sofreu o nosso julgamento, e agora a justiça de Cristo, a retidão de Cristo, nos é imputada, é transferida para nós, e por isso nós então podemos ter a condição certa diante de Deus, a condição que nossos primeiros pais perderam lá no Éden, quando o homem diz, eu creio, Senhor, naquele exato momento, ouça bem, naquele exato momento, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, escute bem, a primeira coisa que acontece, quando você crê, você que estava morto em seus delitos e pecados, sem Deus e sem esperança no mundo, neste exato momento, ouça bem, neste exato momento algo extraordinário acontece lá dentro de você, a vida de Deus, ouça bem, a vida de Deus, a vida que nossos primeiros pais perderam lá no jardim do Éden, é colocada dentro de você, ou seja, você renasce, é gerado do Espírito, nasce do Espírito, nasce de novo, é vivificado no seu homem interior, e vos vivificou, disse o apóstolo Paulo, pelo Espírito, estando vós mortos em seus delitos e pecados, neste exato momento em que você crê nesta boa notícia, você recebe vida, a vida de Deus. Você que estava morto, revive. Todo aquele que crê, todo aquele que crê de todo o seu coração, no exato momento em que crê, ele revive, recebe vida no seu espírito que estava morto. É o que Jesus chama de um novo nascimento, ou de o nascer do Espírito. Você torna-se também filho de Deus. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, preste atenção. Veio para o que era seu, ou seja, a sua nação, o seu povo, mas os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nascemos na família de Deus. Você já nasceu na família de Deus? Já nasceu na família de Deus? Então, se você creu de todo o seu coração, e um dia alguém perguntar para você, você tem certeza de que se o coração parasse de bater agora, neste exato momento, você iria para o céu, iria para o reino de Deus? Se você nasceu de novo, se você teve esta experiência, você pode dizer: sim, sim, eu tenho certeza, não precisa ter dúvida. E como Deus quer, escute bem, Deus quer, Deus deseja que nós tenhamos esta certeza, que todos os seus filhos tenham esta certeza, certeza absoluta, ouça bem, certeza absoluta, sem sombra de dúvidas. Se um dia você teve os seus olhos abertos, você teve uma visão da cruz, você viu Cristo sendo crucificado, morrendo, padecendo em seu lugar, e você creu, e você abriu o seu coração e recebeu-o como Senhor e Salvador. Neste exato momento você nasceu na família de Deus, foi gerado do Espírito, foi recebido na família de Deus, faz parte da família de Deus. E se os seus olhos fecharem, no momento em que os seus olhos fecharem para esta vida, você vai direto para o reino de Deus. Na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Esta é a primeira coisa extraordinária que acontece quando você crê na boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, crê na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário como tendo sido realizada em seu lugar. Você recebe vida no seu espírito. E neste exato momento, nós, obviamente não hoje, mas nós vamos discorrer este assunto para que você possa crescer neste negócio, para que o inimigo não ganhe vantagem sobre a sua vida, não tenha vantagem, não leve vantagem sobre você. A Bíblia diz: o meu povo, o Senhor Deus, através do profeta Oséias, diz: o meu povo foi destruído, ou está sendo destruído, diz uma outra versão, porque lhe faltou conhecimento. Neste exato momento, preste atenção, em que você recebe a vida de Deus no seu espírito, você recebe também, você torna-se filho de Deus, nasce na família de Deus. É diferente, o tratamento que Deus dispensa aos seus filhos é um, e o tratamento que Deus dispensa às suas criaturas, todos nós somos criatura, não é? É o que a Bíblia ensina. Você se torna filho quando recebe a Jesus. A partir do momento que você se tornou filho, você passa a receber um tratamento especial do Papai do céu, e nesse momento você recebe também uma nova natureza. Veja bem, não é muito difícil você distinguir se você realmente creu no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem uma nova natureza? Uma natureza que te inclina para as coisas espirituais, para as coisas que são de cima, que leva você a desejar mais e mais
de Deus, mais e mais das coisas que são de cima, mais e mais das coisas espirituais. Você quer mais? Você quer mais? Você deseja cada dia mais estar perto dele? Se você recebeu esta nova natureza, você diz: Deus, eu quero andar contigo, eu quero andar na tua presença. Esta é a ordem. Deus disse a Abraão: Abraão, anda em minha presença. Abraão, anda em minha presença. E a Bíblia diz que Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Agora, isto não é só para Abraão, escute, se você recebeu esta nova natureza, ela o inclina para as coisas que são de cima. Você quer mais e mais a presença de Deus em sua vida. É claro que, ouça bem, você será tentado. Você será tentado a inclinar-se a cada dia ou todos os dias para as coisas terrenas. Você será tentado a pecar. Mas se você recebeu esta nova natureza, ouça bem, se você recebeu esta nova natureza, você não tem mais prazer nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo. Você não tem mais prazer naquilo que desagrada a Deus, naquilo que entristece o coração de Deus, naquilo que o afasta de Deus. E porque você tem o Espírito de Deus agindo em sua vida, você tem então força. Não as suas próprias forças, mas a força do Espírito de Deus. Na força do Espírito de Deus, você então busca as coisas que são de cima e diz não para as coisas terrenas, não para aquilo que desagrada a Deus, não para o pecado que o separa de Deus. Então, para encerrar, você está percebendo como é fácil? Como não é muito difícil? Eu quero encerrar com essa pergunta. O que atrai mais você? Em que você tem mais prazer? O que ocupa a sua mente a maior parte do seu tempo? Você está salvo ou perdido? Você foi transformado pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você é um homem espiritual ou ainda é um homem natural? Se o coração parasse de bater agora, aliás, se você pode, se você não tiver dificuldade, olhe nos olhos da pessoa, nos olhos, assim, pergunte, se o coração parasse de bater agora. Então pode terminar a pergunta, né? Diga, para onde você iria? Se você já foi gerado do Espírito, você iria diretamente para o reino de Deus. Amém?